Olá, tudo bem? Irmãos, estou aqui hoje para fazer esse vídeo como está no título, manipulação espiritual das igrejas. O que as igrejas estão fazendo para aderir membros para aquela determinada seita religiosa, vamos dizer assim. Hoje as pessoas estão usando de muitas apetrechos para aguariar membros para aquela determinada religião. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Você que é um cristão, que quer ter uma vida consagrada, uma vida espiritual na presença de Deus, você tem que ter discernimento. Você tem que pedir a Deus discernimento, porque senão você é enganado por esse bando de homens que estão aí na nossa sociedade cristã, fazendo-se de ovelhas, mas são lobos devoradores, à procura de ovelhas para que elas possam tragar. E se você não tiver um conhecimento espiritual, discernimento espiritual, você vai cair na armadilha deles. Você vai ficar preso na armadilha deles e você vai ser uma pessoa fracassada, uma pessoa triste. Ou você pode ser uma pessoa como eles, uma pessoas enganadoras, que ficam enganando. Você pode aprender também a enganar. E isso é prejudicial para você, porque você pode perder a sua vida espiritual com Deus. Porque você acostuma com aquela atitude de manipular as pessoas, e você também vai aprender a manipular. Um exemplo que eu vou dar para você. Às vezes, não sei, eu não vou citar denominação, nome de denominação aqui não. Eu só vou falar, e se você tiver dentro de uma dessas, você abre o olho. Às vezes as pessoas, os pastores, eles usam uma estratégia de, quando eles vão pregar, para que os cantores, as pessoas que estão tocando música do lado, quando eles começam a aumentar a voz, eles aumentam o som. Aí o som sai mais alto do que a voz. E muitas igrejas que se dizem pentecostal estão usando esse critério para achar que ela é uma igreja pentecostal e que está trabalhando, né, que Deus está trabalhando naquele local. E é por enganação, é por uma estratégia para mostrar. Aí tem aqueles também que é uma bola de neve, irmãos, olha só. E tem aqueles também que se acham também, que querem, tá vendo que o outro ali tá com poder, aí ele também finge que está com poder. Olha só. Aí ele finge também que está com poder para que o pastor veja ele. Fala, não, esse daqui é dos meus. Eu vou consagrar ele como pastor, porque esse daqui é dos meus. Porque ele sabe, o pastor sabe, que aquele cara ali está fingindo também. Você está entendendo como que como eu estou falando para vocês, que é uma bola de neve? Aí eles veem nossa, aquele irmão é muito fervoroso, ele fala em línguas estranhas. Isso acontece com mulheres, com homens, com crianças. Tem pais que usam crianças para fazer esse tipo de armadilha, né? Ah, não, meu filho, fala assim, assim, assim. Quando você estiver lá na frente, você fala assim, assim, assim. O pessoal vai gostar, vai chamar você para pregar. Quantas crianças que
que aconteceram já desse jeito, pai manipulando o tempo todo. Às vezes o pai até bate na criança, para a criança ser, né, aquilo que ele quer. Talvez o pai não tenha coragem, coisa, mas ele coloca o filho, aí ele obriga o filho a ficar lendo a Bíblia ou estudando, ouvindo mensagens, né? Que criança, irmãos, eles não têm esse conhecimento, eles não têm entendimento, eles não têm. Eles querem brincar, porque é a natureza da criança, ele quer brincar. Então ele não vai ter essa espiritualidade que o adulto tem. Porque o adulto tem porque ele come alimento sólido. Criança não tem pecado. Criança não precisa buscar, né, o perdão. Criança não precisa perdoar. Porque ela não tem pecado, ela é pura. Mas tem muitos pais que querem, né, fazer o filho ficar ouvindo aquilo para pregar lá na igreja, para mostrar para a sociedade que o filho dele é abençoado por Deus. É um grande pregador. Mas isso aí é só enganação. Infelizmente, no meio religioso, tem muito disso. Tem muito disso. As pessoas, quando pegam o microfone na mão, irmãos, só Deus na causa. E a respeito desses, Jesus nos revelou. Ele respondeu aqui assim, ó: se conhecerás o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber. Tu me pedirias e ele te daria água viva. Então, aquela pessoa que está pregando, se for um grande pregador, Deus vai abençoar. Se for uma pessoa simples, não é grande pregador, é uma pessoa simples, Deus vai usar aquela pessoa. Se tiver uma pessoa espiritualidade ali, então uma pessoa está orando, jejumando, uma pessoa fiel a Deus, que não está com compromisso com ninguém, porque tem muitos... Para você ter uma ideia, pastor, ele convida outro pastor para pregar na igreja, na sua igreja, não é assim? Não é assim que funciona o sistema? O sistema convida, o pastor convida um outro pregador para vir pregar na sua igreja. E você não sabe se aquele pastor já combinou com aquele pregador. Olha, prega sobre isso, eu quero que você pregue isso, vai acontecer assim, assim. Eles dão detalhe de como vai acontecer o culto, a pregação daquele pastor que ele está vindo. Eu quero que você pregue assim, assim, assim. Talvez o pastor já deu uma mensagem na semana passada, aí ele traz um pregador para reforçar aquela mensagem que ele já deu. Para dizer assim, que ele tinha razão, para as pessoas dar credibilidade para aquele pastor. Porque talvez é um pastor que não tem credibilidade. E eles usam essa estratégia de chamar um amigo deles, ó, vem cá pregar, mas você vai pregar sobre isso, porque eu falei no culto passado sobre isso, então eu quero que você fale assim, assim, do jeito que eu falei, para dar credibilidade. É uma enganação danada. E Deus, ele condena essas pessoas que fazem, que usam, né, de artifícios para inflamar, para mostrar para a sociedade que ele é um homem justo, um homem poderoso. Eu vou contar para vocês, hoje nas igrejas cristãs, o que está tendo divórcio é um número altíssimo que está tendo divórcio. E pessoas que se divorciam e casam com outra. Pior que casa dentro da igreja, né? Faz aquela festa, tudo ali dentro da igreja. Aí fala assim, Deus permitiu o divórcio, vamos divorciar, se você não está bem, vamos largar e quem está padecendo são os filhos. E isso já está uma coisa comum, né, dentro das igrejas, uma coisa muito comum.
E uma coisa muito triste de se ver hoje em dia nas igrejas. A Bíblia fala assim que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. É assim que Deus quer que o verdadeiro adorador adore Ele, em espírito e em verdade. Mas a verdade, ela está muito longe dos pregadores de hoje. Os pregadores de hoje manipulam a palavra. Hoje mesmo, eu estava ouvindo um pregador e ele dizendo uma versão totalmente diferente do que estava na Bíblia. Ele leu a palavra, mas ele estava tendo uma interpretação errônea a respeito da palavra. E nisso nós temos que prestar muita atenção, porque a igreja, ela dá glória a Deus. Tem pessoas que dá glória a Deus, do pastor falar amém, ela dá glória a Deus. Ela não está nem sabendo o que está acontecendo, ela dá glória a Deus. Dentro da igreja. Porque ela vê todo mundo falando, glória a Deus. Pode observar uma coisa que eu vou falar com você. Se um irmão dá glória a Deus, ele puxa, né? É tipo uma... Ai, irmãos, é engraçado. É engraçado para não falar que é triste, né? Que é horrível. Um irmão dá glória a Deus, aí vai aquela fileirinha, como se tivesse uma fileirinha, né? Aí a igreja toda começa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí o cara da banda aumenta o som. O pastor que está lá pregando, ele começa a falar alto. Parece que já tem um irmão ali pago só para falar glória a Deus no culto. Irmãos. Hoje em dia a gente tem que duvidar de tudo e de todos. A Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem. É uma manipulação danada. É uma manipulação danada. E nós temos que examinar as escrituras da Bíblia. Examinar as escrituras. Porque é elas que vai nos julgar. São a palavra de Deus que vai nos julgar. Então, se nós não estiver obedecendo a palavra de Deus, nós não seremos salvos. Então, você tem que ter discernimento espiritual para entender que aquele pregador está pregando uma palavra de Deus ou uma palavra manipulada por ele mesmo. Manipulada por Satanás, né? Porque tem muitos pregadores que estão sendo manipulados. Estão sendo cavalos ali de Satanás para manipular a palavra de Deus, para vir distorcer a palavra de Deus para passar para você. E se você não tiver um discernimento espiritual, um conhecimento espiritual, você também vai ser igual àquele pregador que está te manipulando. É sério, irmão? É sério. Nós temos que estar ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo, quando eu falo ouvindo, você tem que estar lendo e ouvindo e prestando atenção no que você está lendo. Porque tem pessoas que lê a palavra, mas ela não ouve o que Deus fala. Ela lê, mas não entende. Porque ela não ouve. Ela tem que ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: nós temos que obedecer a Deus. E quando nós temos que obedecer a Deus,
em obediência a Deus. O próprio Jesus falou que nós temos que obedecer a Deus, o Pai. Jesus, ele quando veio na Terra, ele foi um filho tão obediente que tudo que ele pregou, tudo que ele transmitiu para nós, veio de Deus, veio da palavra. Ele falou, foi Deus que me enviou a vós. Foi Deus que enviou Jesus Cristo a nós, para que nós viéssemos a ter esse conhecimento. Porque Jesus o tempo todo ele pregou a palavra de Deus. E para você ter conhecimento das Escrituras, a Bíblia fala que nós devemos examinar as Escrituras. O que é as Escrituras? São os mandamentos, são as leis, são os decretos, para que nós não venhamos cair em tentação, para que nós não venhamos ser manipulados por esses lobos devoradores que estão espalhados pelo mundo afora, como ovelhas, né? Disfarçado de ovelhas. Nós temos que examinar as Escrituras, porque delas é que você vai levar a vida eterna. É da escritura da palavra de Deus, é da leitura da palavra de Deus, é que vai levar você para o inferno ou para o céu. Por que eu falo para o inferno ou para o céu? Porque se você lê e não obedecer, você vai para o inferno. E se você lê e está acreditando ainda mais no pastor que está dentro na frente de um trabalho religioso, e se aquele pastor não estiver obedecendo a palavra de Deus, ele não vai salvar a vida dele e muito menos a sua. Aí vai você e ele para o inferno. Vai ser lançado no inferno, porque a Bíblia mesmo diz, lá em Apocalipse, que naquele dia, no dia do arrebatamento, Deus vai julgar pequenos e grandes. Vai julgar pastores, aqueles pastores que chegam na presença de Deus, e Deus vai mandar eles para o inferno. Eles vão falar naquele dia, mas em teu nome eu curava enfermos, em teu nome eu expulsava demônios. Aí o que Deus vai falar com eles? Maldito, vai para o diabo, vai para o inferno, onde que os anjos do demônio estão te esperando. É isso que Deus vai falar. Então não pensa você que você está agarrado, né, no paletó do pastor e ele vai para o céu e você vai ficar. Não, ele fica e você fica também. Eu ouvi um sonho, uma irmã contando um sonho que ela teve, que Deus veio, arrebatou a igreja, e as igrejas ficaram, os membros da igreja ficaram, todo mundo da igreja ficou, só algumas pessoas que subiram, e as crianças foram todas subiu. Aí ela ficou horrorizada, porque ela ficou num desespero total, porque as igrejas estavam lotadas de gente que ficaram. O pastor que ela seguia também não foi, ficou. Ela disse que chorava muito dentro da igreja. Ela correu para dentro da igreja e quando ela chegou lá, a igreja estava lotada de pessoas que tinham ficado, que não subiram com o Senhor. É um advertimento para nós, irmãos. O que Deus está mostrando, o que Deus está revelando para os servos. Isso é um advertimento, porque muitas pessoas estão crente, e a Bíblia diz que nós não devemos acreditar em homens, nós devemos acreditar em Deus. O próprio Jesus nos ordenou que nós devemos examinar as Escrituras, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus está lá no Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, tudo. Ali no livro de Deuteronômios e Números, ali você vai ler a palavra de Deus. Ali você vai ler como que Deus age na sua vida. Como que Deus quer que você ande aqui na terra, em obediência à palavra dele.
ele fala assim, ele é bem categórico quando ele diz obediência quero e não sacrifício. Não adianta você gritar dentro da igreja, você espernear, né? Gritar, quer mostrar. Não é pelo grito que você vai salvar alguém. Não é pelo grito que você vai entrar para o céu. Então vamos, se fosse pelo grito, estava escrito na Bíblia. Quanto mais você gritar, mais no céu você vai chegar. Não é pelo grito. Jesus não andava com o microfone na mão. Vamos ouvir, vamos ver, vamos analisar como Jesus andou aqui na Terra. Jesus não andava com o microfone na mão, que naquela época dele eu acho que nem existia microfone. E tem pessoas que estão dentro de uma igreja, vamos dizer 6x10, tamanho da igreja, né, do templo, 6x10, tem um monte de caixa de som que você não ouve direito, e o pastor ainda grita no microfone, e coloca o microfone no volume alto. Você sai de lá assim, surdo, de tanto barulho. E não tem respeito, essas igrejas que fazem barulho, muito barulho, não tem respeito por idosos, não tem respeito por criança, não tem respeito pelas mulheres, porque as mulheres podem estar gestante, estar com filho na barriga e ficar ouvindo aquele barulhão. Agora imagina um homem desse dentro de casa, se dentro da igreja ele faz esse barulho todo, esse alvoroço tudo, imagina dentro da casa dele. Ele quer falar alto, né, com uma mulher, com a esposa. É isso que eu penso. Imagina esse homem gritando lá no templo, lá na frente da igreja, do templo lá. Imagina em casa, o que ele não faz com a esposa. Então nós devemos prestar atenção no que está acontecendo, irmãos. Nós temos que ter discernimento. Nós temos que examinar as escrituras para ver o que Deus está falando a respeito disso. Para você não ser enganado, porque você pode estar achando que isso é de Deus. Esse alvoroço todo é de Deus. Tem pessoas que nem têm condições de estar falando língua estranha e ele começa a falar em língua estranha para mostrar para a igreja que ele é um homem fervoroso, ela é uma mulher fervorosa. Mas você conhece, você vai analisar a vida desse sujeito. Esse sujeito nem pega a Bíblia durante a semana, nem ora. E tá lá, como que Deus está usando esse cara? Como que Deus está usando essa mulher? Mulher que está devendo o mundo e o fundo, homem que está devendo o mundo e o fundo. Você acha que Deus vai usar ela para pregar ali na frente? Ali? Irmãos, temos que saber. Se você fala assim, vai um tal de pastor, vai vir daqui. Vamos saber quem é esse pastor. O pastor X convidou o pastor Y para pregar aqui na minha igreja. Anda pesquisando quem que é esse pastor Y que o pastor X convidou para entrar na sua igreja para pregar. Antes de você ir para o culto. Procura saber quem que é esse pastor. Porque dependendo do que você souber, nem precisa ir na igreja. Nem precisa ir no templo. Eu sou categórica, irmão. Eu falo a verdade. Doa quem doer. A verdade é essa. Deus está nos alertando. Eu tenho que passar para vocês. Porque eu não estou aqui. Esse canal aqui é canal de evangelização para cristão. Para pessoas que querem andar na presença de Deus. Se você não é cristão, não quer andar na presença de Deus, pode sair desse canal. Aqui é para aprender a andar na presença de Deus. É para você andar, para você abrir os seus olhos, que tem muita gente que está dormindo. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas elas estão dormindo. Elas não leem a palavra de Deus. Elas não têm conhecimento da palavra de Deus. E esse negócio de pastor começar a ler a Bíblia, começar a ler, digamos que ele vai lá ler no capítulo 6, o livro, uma coisa, lê um capítulo 6 de um livro, vai lá no Mateus ler outro, aí vai lá em Eclesiastes ler outro, vai lá no 1 Reis ler outro. Desconfia desse cara.
Desconfia desse cara, que esse cara tá fazendo uma salada mista aí com essas leituras todas aí. Porque a leitura, ela é uma só. Não tem esse negócio de você ficar pegando chave aqui, chave ali, para mostrar, construir, né, a sua pregação. Não tem. Jesus não fazia isso. Então nós temos que ver como Jesus pregava. Qual é a linha da pregação de Jesus? Qual que era a linha dele? Ele só pregava a palavra de Deus. Ele só pregou a palavra de Deus. Ele não tirou nenhum tio sequer da palavra. Nem tio. Se você examinar a leitura, os ensinamentos de Jesus aqui na Terra, tá tudo lá no Velho Testamento. Tudo. Tanto que quando chegaram, os fariseus chegou, né? Falando, né, que Moisés tinha, né, liberado a carta de divórcio. Jesus, ele chegou e falou, olha, mas não foi assim não. Moisés deu por causa da teimosia do povo, mas meu pai não deu carta de divórcio para vocês não, não autorizou carta de divórcio para vocês não. Jesus foi categórico. Tudo bem, Moisés deu por causa da teimosia de vocês, mas o meu pai não deu não. E aí? Aí eu pergunto para você, e aí? É pecado divorciar ou não é? É pecado. É pecado. Jesus, ele foi categórico. Se Deus falou que é pecado, é pecado. Aí Moisés aqui foi um homem. Mas porque eles estavam pressionando Moisés. Aquele povo estava pressionando Moisés. Olha, você tem que dar carta de divórcio para nós. Nós podemos dar carta de divórcio. Para vocês verem que o divórcio não é de hoje. O divórcio não foi feito pelo Lula. O divórcio não foi feito pelo Bolsonaro. O divórcio veio de tempos antigos, muitos antigos, muito antes de Jesus existir, para você ter uma ideia. Veio na época de Moisés, que o povo pressionou, né, Moisés para dar carta de divórcio. Então Moisés fez uma coisa errônea. Moisés fez um pecado ali diante de Deus, ali, autorizando aquele povo a dar carta de divórcio. Moisés fez uma coisa errônea ali. Uma coisa muito horrível. Porque ele desobedeceu a palavra de Deus. E ele foi castigado por isso. Ele teve o seu castigo por isso. E até hoje, tem pastor que divorcia da esposa e casa com outra mulher, também casada, que também divorciou do marido para ficar. E ali eles, assim, divorciam uma vez, duas, três, quatro, até o final da vida deles. E acham que tá tudo bem, tá tudo... Isso é orgia sexual. Isso é pecado. Isso é para quem não tem vergonha na cara. Isso é para quem está nas trevas. Então, se o seu pastor é divorciado e está casado com outra mulher, abre o seu olho. Vê o que esse pastor está falando, está ensinando para vocês. Abre o olho de vocês. Porque Deus, ele está vendo tudo. Nós temos que andar na presença de Deus o tempo todo, fazendo a vontade de Deus. Então eu deixo aí esse alerta para você. Cuidado. Cuidado, porque amanhã pode ser tarde demais. E você pode ainda perder a sua salvação dentro da igreja. Você pode estar dentro da igreja e perder a sua salvação. Não espere o arrebatamento, porque ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Ninguém sabe. Só Deus que sabe.
Então não espera acontecer, porque ele pode vir buscar você amanhã, ele pode vir buscar hoje à noite. Então, se arrependa dos seus pecados, se arrependa de todas as transgressões, do que você tem ouvido que não é da vontade de Deus, mas que o seu pastor tem ensinado a você a obedecer a ele. A gente tem que obedecer a Deus e não pastor, gente. Ouve o que Deus fala. Nós devemos obedecer a Deus e não pastor. Porque o homem é errôneo. O homem erra, o homem peca. Pastor é homem, não é Deus. Tem gente que acredita porque o pastor falou, ele eleva o pastor de uma tal maneira que ele eleva demais o pastor e coloca Deus lá embaixo. Se o pastor falou, às vezes ele está lendo na Bíblia uma palavra, uma coisa, mas o pastor falou. Ele leva a palavra do pastor e abaixa a palavra de Deus. E pisa na palavra de Deus. E vamos prestar atenção no que Jesus disse. Jesus não, foi João, né? Que quando ele viu Jesus, ele falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele viu Jesus. Então, o que nós temos que fazer? É ouvir Jesus. Ouvir o que Jesus falou. Porque o que Jesus falou foi todo o ensinamento de Deus. O próprio João, ele falou que Jesus estava com Deus quando criou o céu e a terra. Que era no princípio, criou Deus, os céus e a terra. E Jesus estava com Deus. Então nós temos que ter esse discernimento espiritual, para que a gente não venha, né, cair nesses artifícios, nessas armadilhas que esses pastores, entre aspas, estão preparando para você. E você não pode cair. Irmão, se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva no canal. E nós temos muito vídeo aqui de ensinamento espiritual aqui no canal. E você pode estar assistindo para que você possa elevar, né, a sua espiritualidade com Deus. Obedecendo a Deus e não aos homens. Você tem que sair dessa matrix, né? Para andar na presença de Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Tchau!